Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, sim, em todo momento da nossa vida, porque é dela a única diferença que vai fazer de qualquer outro homem no mundo é a sabedoria que vem de Deus, né? Então queremos dar graças a Deus. Hoje o assunto é batismo nas águas e a gente vai começar falando sobre um testemunho bíblico, né, o que está na Bíblia a respeito do batismo. Então, em Mateus 3, do 13 ao 17, diz o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Obrigado, Senhor. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Amém, Senhor. Então começamos pelo batismo de Jesus, que é o início do ministério messiânico dele, né? E eu estava vendo os motivos para o batismo de Jesus, e estava vendo algumas coisas nessa palavra que diz cumprir toda a justiça. Jesus foi consagrado a Deus e inteiramente aprovado, como demonstra a descida do Espírito Santo no versículo 17. Esse é meu Filho amado. Então, todos os justos requisitos de Deus para o Messias foram plenamente cumpridos em Jesus. Jesus tinha tudo. No batismo de Jesus, João anunciou publicamente a chegada do Messias e do seu ministério. Se vocês tiverem tempo depois, como a gente dá uma olhadinha agora, acho que vai dar tempo para pôr. Mas no Evangelho de João 1, no 31 ao 34, diz: Eu mesmo não conhecia João, né? Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido. Em outro lugar diz: Eu não o conhecia, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então veja que coisa maravilhosa para a gente começar a meditar sobre o batismo, a não ser o batismo de Jesus. Se a nossa fé está toda em volta dele, toda com ele, em Cristo, por ele, então nada. Olha João deve ter ido para o deserto jovem, os pais eram velhinhos quando ele nasceu. Ele deve ter ficado no deserto muito tempo. Não sei se ele encontrou com Jesus pequenininho, porque Maria foi visitar Isabel. Então essas coisas a gente só pensa, só medita, não sei como que é. Mas João deve ter indo jovem para o deserto, e quando ele veio para começar a proclamar o Messias, ele teve essa inspiração do Espírito Santo para perceber que Jesus estava chegando, o Messias estava chegando. Ele não ficou conversando com Jesus todo fim de semana para ir falar lá. Ele é o Espírito Santo que estava em João e o conduziu naquele momento maravilhoso de batismo, a ponto de que aquilo que aconteceu ali, a descida do Espírito, que ele viu em forma de pomba sobre Jesus, e a maravilha dele poder reconhecer isso. Então o batismo para nós é a coisa de Jesus, para nós é a coisa mais maravilhosa que existe. Então vamos olhar para ele, para depois pensar no nós e daqueles que poderão ser batizados então depois desses momentos aqui. Então o batismo
dele identificou completamente com os pecados e fracassos dos homens, embora ele não precisasse de arrependimento nem da purificação do pecado, tornando-se nosso substituto. Em 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. E no versículo 16 diz, o Espírito veio sobre Jesus, não para vencer o pecado, mas para qualificá-lo na obra do Messias. E no 17 diz uma voz dos céus. Então conferiu essa voz credibilidade à filiação exclusiva. O filho exclusivo do Pai era Jesus. E em quem me agrado, também diz na palavra que a gente leu. Apoio do Pai a Jesus em sua missão. Essa palavra do Pai deve ter sido um encorajamento muito grande para Jesus. Imagina vivendo em amor, o Pai e o Filho nesse momento. Imagina o momento do Getsemane e imagina esse momento completamente diferente. Um momento de alegria, de satisfação, que os céus participaram, a descida do Espírito. Foi uma festa, uma grande festa, o batismo de Jesus. E deve ter dado um encorajamento para ele iniciar esse ministério. Ele começou a todo vapor mesmo. O Pai ali presente junto com ele, né? E o batismo nas águas é uma parte essencial da obediência, não é opcional. Eu não escolho, eu vou porque eu quero, não preciso. E eu, pensando nisso, tivemos um casal na célula que, quando começou, o marido aceitou o batismo logo. A esposa dizia, mas ele é sempre assim, ele faz as coisas e depois não assume. E ela, por sua vez, não, eu não batizo. Os dois estão fora da célula há muito tempo e fora da igreja. E quando encontro com eles, como vai? Vai tudo bem. E os filhos, tudo bem, está tudo bem na vida deles. Mas eles tiveram uma grande oportunidade que eles perderam. Já passou essa oportunidade. Talvez o Senhor tenha misericórdia ainda, né? Seguindo aí, ele não foi batizado quando criança. Se o batismo fala a respeito de arrependimento, fé e confissão, fica difícil para a criança, né? Depois ele foi batizado por imersão, todos já sabem, né? Completamente dentro da água e saindo da água. E todas umas passagens que eu vi, que não estão citadas aí, é tudo em rio. Os batismos eram tudo em rio. Então, é imersão. Agora, o batismo na igreja primitiva, que fala, Atos 8:12, a gente não precisa ler, mas fala de todos aqueles que foram batizados, e também junto com Simão, o mago, que depois ficou muito maravilhado com tudo aquilo e acabou trocando os pés pelas mãos, né, querendo comprar o poder. E 8:32 é sobre o etíope. Eu acho que dá para a gente ler esse, né? 8:32, 38. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Então, Filipe foi arrebatado, encontrou com ele. Depois que fez o batismo, também foi arrebatado para outro lugar. O eunuco, que a gente tem notícia, que a Etiópia tem sempre algumas situações cristãs. Talvez ele tenha levado para a Etiópia. E o batismo foi uma coisa tão importante que precisou arrebatar Filipe para fazer aquele ato, né? Então, a importância do batismo. E nós vemos que o registro
do batismo de criança, mas não é consistente, porque a gente está vendo que no caso do Simão, do eunuco e de tantos outros, eram pessoas que se converteram, né? Embora muitas confissões batizam crianças, inclusive evangélicas, né? Batizam crianças porque se apoiam naquele 8º dia que a criança foi apresentada, tal, né? E aí depois tem muita ciência para falar sobre isso ainda, mas a base é mais ou menos essa. Mas o que nós vemos é que são pessoas convertidas. E depois o outro testemunho é pelos que creram nas boas novas. Também não vamos ler tudo, não. É Pentecostes, aí o Atos 2, 36, 41, é quando Pedro falou que vocês crucificaram Jesus, aí houve uma aflição neles. Foi quando Deus tocou o coração deles e naquele dia foram batizados 3.000. Se eram 11 apóstolos, eu estava fazendo a conta, mais de 300 para cada um. Foi um serviço naquele dia, né? O batismo daquele dia. E depois 10:48 é de Cornélio, aquela história dos gentios lá em Cesareia, né? A visão de Pedro, nada imundo, e também foi batizado Cornélio e toda a sua casa, né? 18:8 é Crispo, chefe da sinagoga, que também foi batizado com toda a casa dele. E esse 19:1 nós vamos ler. Atos 19:1. Porque aqui a gente pode ver e pode pensar mais coisas, né? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, veja que os discípulos não conheciam o Espírito Santo, somente o batismo de João, e receberam pela imposição de mãos de Paulo, eles já receberam o Espírito Santo, né? E outras ocasiões também. Primeiro oravam em língua, depois recebiam o batismo das águas, né? Isso é Deus que faz do jeito que Ele quer. Não adianta o homem, na sua teologia, falar tanto a respeito, o modo, o meio, como deve ser, tal. É o Senhor quem batiza, né? É Ele quem faz do jeito que Ele quiser. Existem as normas, mas Ele faz do jeito que Ele quiser. Depois aí fala na grande comissão, né? Mateus 28, Marcos também fala um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. E Mateus 28, mas acima de tudo, o versículo 19, que fala que é para batizar em nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo. Em outros lugares diz que é para batizar em nome de Jesus. Mas o que quer indicar isso, que Jesus quis dizer para eles antes de subir aos céus, é que indica uma dedicação e um serviço em nome de quem foram batizados. Um dos objetivos é de dedicar, consagrar ao serviço de Jesus. Esse é o mesmo que aconteceu com os israelitas, com Moisés, na antiga dispensação, né? Que está em Coríntios, 1 Coríntios 10, 1, 2, e em Moisés todos foram batizados, tá? Essa palavra mesmo, foram batizados na nuvem e no mar. Foram completamente identificados, consagrados e dedicados a Moisés como seu líder e legislador. Era Deus, Moisés e o povo. O povo, Moisés e Deus. Então, obedeciam a Moisés, dependiam dele. Agora, o mesmo conosco acontece, só que esse Senhor agora é Jesus. Então, fomos solenemente consagrados pelo batismo ao serviço de Jesus. A conclusão lógica é que
nessa atividade não existe cometer qualquer pecado. É uma violação da natureza que Deus colocou em nós. Nós temos uma profissão, a nossa profissão é cristã, é ser cristão. Então é uma atitude de serviço. Quando Jesus, antes de subir, falou que era para fazer isso nos confins da terra, em tudo. Então é serviço. Nós somos batizados, então, para o serviço, para servir a Jesus, né? Depois tem a outra, isso está aí. A circuncisão no Novo Testamento. Aí nós temos esse trecho de Colossenses 2, que a gente pode ler o 11 também. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós vemos aí que nesta passagem de Colossenses está dizendo que no batismo a gente se apresenta como morto e pela imersão a gente sepulta o morto. E quando saímos da água, fomos ressuscitados para viver uma vida nova, para andarmos agora numa vida nova, né? Então, para Paulo, nós cristãos também fomos circuncidados, não com corte na carne, mas com o batismo, não através de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Então, o crente morreu com Cristo para o poder, no que diz respeito ao poder dominante do pecado. Ele foi justificado do pecado no sentido de estar liberto do domínio e do poder do pecado. Isso é a morte que fala no batismo. Depois, esse trecho de Romanos também vamos ler. A gente lê e depois já aproveita e cita todos esses aí. Romanos 6. Tá. O dedo não ajuda. Romanos 6, a partir do 3, né? Que diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. No 5, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, vendo esses aspectos aí, fala sobre o batismo, né? Deixa eu ver. Acho que o primeiro assunto é o batismo. O batismo nas águas, né? Então, ele retrata o modo assim vívido, o que acontece quando um cristão se une a Cristo. Então, pela fé, nós estamos unidos em Cristo. Assim como o nosso nascimento natural, a gente está em Adão. Em Adão, a gente fica sujeito à morte. Nós estamos sujeitos à morte. Não tinha como sair. Agora, em Cristo, a gente morre e ressuscita para uma vida nova. Agora, mortos
ressuscita para uma vida nova. Agora, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, o batismo, Cristo recebeu um direito legal, como às vezes falar, da base para o inimigo, assim o Cristo também recebeu um direito legal sobre todos os que receberam o seu sacrifício. Agora tudo em mim pertence a Ele. Dizer como Jesus disse lá na tentação, vai-te, Satanás. Então isso, o batismo aponta para uma coisa muito séria, que é a santificação. É para sermos santos e termos essa identidade com Cristo. Então, morrer para o pecado, mas viver para a justiça. Despir-se do velho homem e vestir-se do novo. E o velho homem, às vezes, é difícil a agonia dele, né? Ele agoniza, espuma, bate, chuta, e às vezes a gente corre para acudir ele, né? No entanto, o que precisa acontecer é a morte desse velho homem dentro de nós. E, embora não haja ninguém que viva sem o pecado, pelo menos eu creio que existe muitos em Deus que não vivem no pecado, não vivem no habitat do pecado, não fazem negócio com ele. E isto é ser santificado. O corpo de pecado tem que ser desfeito, como nós vimos, tem que ser destruído. É por isso que essa morte no batismo simboliza isso. É matar o corpo de pecado que estava em nós. E isso pode levar bastante tempo. Então, o batismo é um processo, né? O que está morto está separado de seus companheiros, de convivência, de negócio, de prazeres. O que era não é mais, o que tinha não tem mais, o que fazia não faz mais. Então, a morte provoca uma mudança poderosa, que é a santificação. É ser santo. A morte tem que provocar isso. A morte em Adão não, mas em Jesus provoca a santidade. Depois, o cumprimento da circuncisão, foi cumprido, né? A circuncisão e o batismo no Novo Testamento. E o selo da aliança, o batismo corresponde à circuncisão praticada na antiga aliança. A circuncisão foi instituída como sinal e selo no pacto com Abraão, né? E agora o batismo é o sinal e selo da nova aliança estabelecida por Jesus. Embora o batismo não seja um meio de entrarmos num relacionamento vital com Jesus, então, mediante a fé, ela está estreitamente associada a ela, a fé. Agora, o relacionamento vital é que vai nos santificar, é a vida de piedade, o desejo de estar na palavra de Deus, o estudo e orar, e depois a ceia é o outro momento. Então, esse é o relacionamento vital, mas o batismo é o propulsor, né? E no quarto, né, que é um sinal e selo de uma relação baseada no pacto, tanto no Velho Testamento como no Novo. Então, o circuncidado fazia parte da aliança de Deus com o povo de Israel. Não era apenas o corte da carne, mas o andar na presença de Deus, obedecer às leis para realmente ter valor. Agora, no Novo Testamento, a palavra circuncisão era usada para apontar para aqueles que eram israelitas. Em Atos 10, o mesmo assunto lá do Cornélio, está lá em Cornélio, é uma palavra dirigida aos judeus convertidos, né? Agora, já nas cartas de Paulo, introduz o conceito de circuncisão do coração. É uma conversão genuína, baseada agora na fé e na obediência de Jesus Cristo. Então, Jesus instituiu o batismo em lugar da circuncisão. Esse é o sinal dos discípulos a partir da morte de Jesus, aquilo que ele disse: ide por todo mundo
e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Agora, eu acho que estou dando tempo ainda. Aqui não foi citado nada sobre Nicodemos, né? Mas eu vou só dar uma introduzida em algumas coisas aqui, porque fala uma coisa muito importante, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? João 3, né? João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio, é João 3, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. No 12, mais embaixo, eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Então aí fala do reino de Deus, do nascer da água e do Espírito. Tem que ser novo, tem que nascer de novo. O batismo é para nascer de novo, é para ser um ser novo a cada dia. E então, nesse trecho de Nicodemos, nós vemos como Deus trabalha dentro do coração do homem, né? E nós vemos aí que fala que o vento sopra onde quer. Então, no batismo, como o batismo de Jesus foi uma coisa maravilhosa, no nosso também. Vamos relembrar o nosso batismo. E vamos relembrar a nossa vida de lá para cá. O quanto Deus já trabalhou, já processou dentro de nós. E não existe nada pronto. A gente vendo, você pega um assunto como esse, começa a ver, orar, estudar, é tanto assunto que existe, tantos homens escrevendo a respeito disso, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá, mas nós sabemos que nós temos que ter a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, diante de Deus, como nesse caso de Nicodemos, que o vento sopra onde quer. E aí eu tive pensando, para a gente terminar esse momento de reflexão, que Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Porque na hora que eu fui terminando isso, eu tive um pensamento a respeito de Jesus na cruz com os dois ladrões. Quando o ladrão bom estava do lado direito, né? É como está em Provérbios, né? Tudo que está na esquerda não está bom. É como o país está, né? Devia estar do lado direito esse, né? Porque Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi barrado para ele que ele precisava passar pelo batismo. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo. Ele estava preso na cruz também. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer com cada um. Com o ladrão, o bom ladrão à direita dele, foi assim. E pelo menos é a notícia, o único que a gente tem certeza que foi para o paraíso, porque Jesus falou. Então, meus queridos, é isso que eu acho que o Senhor tinha reservado para nós nesta noite. E eu quero agradecer a Deus de poder estar meditando essas coisas junto com os irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. São coisas essenciais da palavra de Deus que todos nós precisamos conhecer, dominar, ser algo assim do cotidiano da nossa vida.
e para os que estão novos na fé também precisamos disso. A circuncisão era uma sombra que mostrava alguma realidade. E a circuncisão era um corte no prepúcio, de onde provém a semente. Então, o 8º dia, que era a circuncisão, indica um novo começo. Então, o novo nascimento, que eu e você vivenciamos, é esse tempo, o 8º dia, que a partir de agora nós passamos a frutificar. A semente vai trazer fruto. Agora nós frutificamos para o reino. Então, se eu nasci de novo, eu quero o batismo para quê? Para selar. Ou seja, morro para esse mundo, para o pecado. Sou sepultado, a minha carne é sepultada, minha natureza caída é sepultada. Então eu ressuscito para dar fruto para o reino de Deus, para Deus. Então é fundamental na vida cristã. Toda pessoa que nasceu de novo de fato quer o batismo. Quer. Entendendo ou não entendendo, ela quer o batismo. Então louvado seja Deus. Vamos direto agora com o João Carlos para um tema importantíssimo, tanto quanto, que é a ceia do Senhor. Tudo isso praticamos aqui na igreja, né? Muitas vezes a pessoa vem e não entende bem, e mesmo nós estamos há mais tempo, às vezes praticamos como um ato litúrgico, religioso, sem entender. E é bom que a gente entenda bem. Então está com a palavra aqui o João Carlos. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Uma boa noite. Nós vamos falar aqui de um assunto que nós temos falado no domingo, temos falado na ceia, que é a ceia, na célula, e agora também vamos falar. Talvez isso seja uma coisa boa para que a gente possa captar bem, né, um entendimento sobre a ceia, e que isso a gente possa estar fazendo, estar participando da ceia de uma maneira que a gente sabe realmente o que a gente está fazendo. Amém? Tem uma explicação sobre a ceia que eu acho muito interessante, que eu ouvi de um amigo. Até falei na célula. Primeiro nós vamos pegar o livro de João, Evangelho de João. Deixa eu ver se eu acho que é assim, capítulo 6, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Quando Jesus falou essas palavras, ele era seguido por muita gente, e eram muitos judeus, né? E quando ele tocou nesse assunto, quando ele falou essas palavras, os judeus ficaram muito assim, indignados com as palavras de Jesus, né? E diz ali no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus perguntou: e vocês, os apóstolos, né, os discípulos
ali principais, chamados por Jesus, e vocês também querem ir embora? E Pedro respondeu, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por que isso? Né? Os discípulos foram embora porque eles achavam terrível esse negócio de comer carne de gente, beber sangue. Canibal! Como é que pode um negócio desse? Mas eu desconfio que Jesus falou lá em off para os discípulos dele, olha, isso que eu estou falando é simbólico. Viu? Vocês têm que entender que isso é simbólico. Aí Pedro falou, então, né? Esses outros que saíram aí foram para outra igreja, é problema deles, né? Eles não entenderam. Irmãos, na realidade, os judeus têm uma visão sobre a carne, o sangue, um pouco mais, assim, diferente de muitos de nós que somos, assim, aqui distante deles, né? Podemos ver, vou falar rapidamente, no livro de Gênesis, Deus falando a Adão e Eva, diz assim, Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E agora? Adão e Eva não comiam carne, comiam as árvores, os frutos. É isso que está falando aqui. No início era assim, eles não comiam carne. Mas depois do dilúvio, lá no capítulo 9 de Gênesis, mudou. Deus diz lá, abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Aí diz assim, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Mudou. Deus está falando, podem comer os animais. Só que, diz assim, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Então, eles poderiam comer os animais, mas tinham que derramar no chão, na terra, o sangue dos animais. Inclusive aqui Deus fala também sobre a questão do canibalismo, né? Carne de homem, sangue de homem, isso não tem condições. Por quê? Porque o homem é feito, o homem, a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então, fora de questão ser canibal. Aí vem Jesus, né? O que ele diz? Vocês vão ter que comer o meu corpo, a minha carne e beber o meu sangue. Isso para os judeus era muito difícil, terrível demais. E eles estavam ali acompanhando. Podemos pensar dessa maneira. Jesus, quando ele começou a caminhar com os discípulos, ele disse assim, eu sou aquele profeta que Moisés falou. Né? Os judeus, tudo bem, pelos sinais que você faz, a gente aceita que você seja esse profeta. Eu sou o rei, né? Descendente de Davi, o rei como Davi. Aí os judeus, profeta, tudo bem. Agora, vamos aceitar que você seja
o rei. Né? Aí Jesus diz assim, mas eu sou o Messias. Messias? Os judeus, mas como assim Messias? Aí Jesus falou, eu sou o Cordeiro de Deus. Cordeiro ainda, a gente queria um leão, não um cordeiro. Messias, bom, vou aceitar. E eles continuavam seguindo a Jesus. Aí Jesus falou assim, agora, olha, eu sou o Messias não só para vocês de Israel, eu sou o Messias para o mundo todo. Todo mundo, o mundo todo. Aí os judeus, não sei se você... Bom, já estamos aqui, vamos aceitar isso também. Aí Jesus fala assim, eu sou Deus. Os judeus, agora? Bom, vai lá, vamos continuar, vai. Até aqui está difícil, mas a gente vai. Aí Jesus falou assim, vocês vão comer a minha carne e meu sangue. Não, aí o senhor exagerou tudo, nós vamos embora, não queremos mais saber. Olha só aonde Jesus chegou. Então, meus irmãos, essa simbologia da ceia, né, nos arremete a essa história, que a gente foi assim, vamos dizer, criada para identificar o momento em que Jesus, lá naquele dia, na Páscoa, o momento em que Jesus instituiu a ceia. Né? Vamos agora entrar o propósito desta lição é dar uma olhada na mesa, na ceia do Senhor, para ver como se relaciona a vida da igreja. Quanto mais entendermos a mesa do Senhor e a ceia do Senhor, mais benefício receberemos dela. Então nós precisamos entender, né? Como essa história que eu falei, fica um pouco assim, identifica melhor o que é beber o sangue e comer a carne de Jesus. O que quer dizer? Que a carne e o sangue de Jesus, como Jesus é Deus, a carne e o sangue de Jesus são vida que vem de Deus para nós. Nós recebemos a vida de Deus através de Jesus Cristo, através dessa simbologia da ceia. Nós vamos tomar o suco de uva, nós vamos comer o pão. Isso é o símbolo que Jesus instituiu naquela noite, naquele lugar. Na noite, como diz lá em Coríntios, na noite em que foi traído, né? Ele instituiu isso. E eles estavam ali numa Páscoa, numa ceia. Eles estavam comendo. E, de repente, Jesus instituiu. Alguns dos títulos que são dados para a ceia, que nós que chamamos de ceia, tem a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 20, a mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21, a comunhão, 1 Coríntios 10, 16, e outras designações inclui Eucaristia, sacramento, e por aí vai. Tem muitas outras maneiras de identificar. Mas tudo tem que ser de acordo com aquilo que Jesus criou, instituiu. E nesta visão, nesse entendimento. Né? Então, quando Jesus, aqui no número 2, Jesus instituiu este serviço na festa da Páscoa, o Senhor Jesus deu também a revelação distinta a Paulo a respeito desta ordenação, em 1 Coríntios 11, 23, que é aquele que nós sempre lemos, né? O pastor lê no dia em que nós vamos cear, na ceia, que é: porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e vai por aí. Então, nesta noite em que ele foi traído, ele instituiu. Isso também nós lembramos daquilo que o pastor Paulo falou a respeito das alianças, né? Jesus falou, este é o sangue da nova aliança. É a última, a aliança eterna de Deus com os homens. Deus faz uma aliança através de Jesus Cristo com o mundo, com aqueles que creem, com aqueles que aceitam. E nós que estamos aqui somos essas pessoas que estamos nessa aliança. E nós, para que nós possamos dar o testemunho de que estamos nessa aliança, nós devemos participar da ceia, porque a ceia não é só um memorial, é também um testemunho de que nós estamos seguindo a Deus, estamos no reino de Deus, estamos seguindo a Jesus Cristo, nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, aquilo que nós estamos comendo e bebendo de Deus é o alimento para a vida eterna, para nossas vidas, para a nossa santificação. Os símbolos usados na comunhão. Diz ali, a mesa. Qual o significado da mesa? A mesa, hoje em dia, até que não está assim muito, mas as famílias, há mais algum tempo atrás, só na mesa que há comunhão total. Todos se sentam, ninguém começa a comer antes de chegar à última pessoa. Eu me lembro quando era criança, que era assim na minha casa. Todos se reuniam. Meu pai e minha mãe não eram religiosos, né? Não oravam nada, mas pelo menos essa comunhão na mesa havia, né? E muitas famílias que nem mesmo cristãs são, têm essa comunhão na mesa. Então a mesa é símbolo de comunhão, de reunião, de união, de estar junto, aquele momento. O pão. 1 Coríntios 10, 16. Vamos ler esse aqui. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, qual é a simbologia do pão? A comunhão do corpo. Nós, a igreja de Deus, é o corpo de Cristo. E nós, quando nos alimentamos desse pão da ceia, a simbologia é essa, que nós estamos trazendo para nós, em nossas vidas, o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Então, este é o símbolo do pão. O vinho, que é o fruto da videira. 1 Coríntios 10, 16, nós acabamos de ler. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é vida em nós. E se nós todos aqui tomamos e bebemos deste sangue, este cálice, nós estamos comungando, estamos juntos. Conosco temos o mesmo sangue, sangue de Cristo. Isto é uma simbologia profunda, espiritual, entendeu? Então, estes são os significados destes símbolos.
Com que atitude nós devemos chegar à mesa do Senhor? Muitas pessoas podem pensar que domingo é dia de ceia, eu vou chegar lá e tomar a ceia. Quer dizer, não há profundidade nisso, não há espiritualidade nisso. Então nós precisamos chegar com desejo de participar. Você precisa pensar, meditar em Deus, em Jesus, e ter o desejo de participar. Se você não tem o desejo de participar, provavelmente você está vivendo uma vida sem Deus. Talvez uma vida em pecado. Porque a ceia do Senhor, ela nos atrai e nos dá esse desejo de participar. Não, eu vou participar porque é um momento em que eu vou professar a minha fé juntamente com os meus irmãos. Eu vou estar ali com o corpo de Cristo. São todos santificados por Deus, por Jesus Cristo. É algo que nos atrai. Lucas 22. Lucas 22. Diz assim, 14, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse Jesus, olha só o que Jesus disse, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. O próprio Jesus dizendo, eu tenho desejado estar aqui. Por quê? Porque ele estava ali no momento não só de comer a Páscoa, mas ele estava ali para anunciar o que era que ele queria, a ceia do Senhor. Com que atitudes devemos chegar à mesa do Senhor? Em fé, crendo em fé. Se você não tem fé, provavelmente você está vazio. Como é que você vai chegar na ceia e participar sem nenhum entendimento, sem crer que aquilo ali é algo muito, assim, alguma coisa tão importante para a vida cristã, tão real, algo necessário. Isso nós sentimos isso. Eu tenho fé e eu quero, né? Às vezes você, não sei, às vezes comigo acontece. Eu falo assim, hoje eu não vou na igreja, né? Eu não vou na igreja. Quando eu vejo, eu já tomei banho, já troquei de roupa, já estou no carro. E eu falo, eu falei que não ia na igreja. Mas é a fé, é a atração, é o desejo de estar lá, de estar ouvindo a Deus, de estar em comunhão com os irmãos. Isso é mais forte do que os nossos pensamentos vãos. Quando nós vemos, nós já estamos lá. Com que atitude devemos chegar à mesa do Senhor? Lembrando, né? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 11. Começa no 14. Vamos lá? 14. Uh, 1 Coríntios 11. Está errado aqui. 11. 24. Está certo. 24. 23. Porque eu recebi do Senhor, né, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, como é que nós devemos
se chegar à mesa do Senhor, devemos chegar lembrando, em memória, né? Nós comemos o pão, bebemos o vinho, o cálice, levantamos o cálice que lembra o sangue de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição e ainda a sua volta. Isso é uma proclamação total sobre Jesus Cristo. Então nós devemos chegar à mesa do Senhor destas maneiras. E ainda devemos chegar com gratidão. Com gratidão. Por tudo que Jesus fez, por tudo que ele suportou, por tudo que ele passou, né? Eu às vezes digo isso lá na célula. Olha, Jesus ele chegou, ele veio para fazer uma revelação de Deus, do Pai. A revelação é: a lei e os profetas são realizados pelo amor. O amor faz com que toda a lei seja cumprida. Então, ele veio e ele falou, nós vemos ali no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 5, como ele explica como é que nós devemos ser, como é que é a vida cristã, como é que tem que ser a vida com Deus, qual o relacionamento que você tem que ter com Deus, se é pela lei de Moisés, se é pelo amor, se você deve amar só os seus amigos ou também os inimigos. Então ele foi falando, e ele foi com isso, né? Ele se tornou um revolucionário daquele tempo. Os judeus foram até um certo ponto e depois ele foi morto pelos judeus. Mas para provar quem ele é e o que ele diz, ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Aquilo que ele falou continua vivo, porque ele não morreu com ele. Ele ressuscitou, ele continua vivo até hoje. Então, esta é a visão que nós devemos ter da ceia do Senhor. O corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo, então nós nos alimentamos do corpo de Cristo para que nós possamos crescer em entendimento, em fé, em esperança, porque nós temos em nós o corpo de Cristo. Então, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, instituiu a mesa, a ceia, e nós, como sacerdote, participamos juntos. Olha só, porque ele nos fez sacerdotes. Comunhão é um ato de repartir, e é bíblico que os crentes partam o pão e bebam o cálice juntos. Diz a palavra de Deus em Atos 2:46, e dia após dia eles regularmente reuniam-se no templo com propósito unido, e em seus lares partiam o pão, inclusive a ceia do Senhor, participavam das refeições com alegria e simplicidade e corações generosos. Constantemente louvavam a Deus e ganhavam favor e boa vontade de todo o povo. E o Senhor continuava acrescentando diariamente os que estavam sendo salvos. Amém? Então aquele povo, eles viviam em simplicidade, eles eram generosos uns com os outros, estavam em comunhão constante, e eles faziam essa ceia do Senhor conforme Jesus propôs.
O que nós podemos esperar? Receber. Devemos esperar alguma coisa? Talvez, né, nós não pensamos nisso, que nós devemos esperar, ou ganhar, ou receber. Mas, na realidade, devemos cura, saúde, vida, vivificação. São coisas que essa atração que nós temos, essa comunhão que nós temos, ela é repartida, distribuída entre nós. E quando nós vemos, já estamos sendo curados, né? Eu fui no hospital visitar uma irmã, e ela falou assim, vamos ali orar por aquela mulher, né? E eu fui lá orar por uma velhinha que estava sentada com um cobertor assim, só via a cabecinha dela assim. E eu orei, né? E abracei ela. Quando eu abracei ela, ela falou assim, esse abraço vai me curar. Esse abraço vai me curar. É um abraço que Deus está me dando. Eu falei, amém, Deus está te dando mesmo. E esse abraço é abraço de amor, de carinho, né? Então, essa comunhão, esse abraço, esse estar junto, traz o poder de Deus e traz a cura. Amém? Então, para as pessoas que não conhecem a Jesus, não devem participar, sabe? E se você não professar mesmo a fé, se você não se batizar, ainda não está pronto para poder participar da ceia. Mas quando você fizer tudo isso, então você participará. Porque se você participar, a Bíblia diz que você pode comer e beber juízo para si. Não discerne, não conhece, não tem entendimento, não discerne o corpo de Jesus. Então, a Bíblia fala que são fracos, doentes e mortos. Nós devemos participar entendendo, amando. Então, compreendendo isso que nós falamos, poderemos ser capazes de discernir devidamente a mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. José. Amém. Deus te abençoe, brother. Bom, irmãos, vamos nos colocar de pé. Hoje tivemos 2 elementos fundamentais da nossa caminhada cristã e valorizamos muito isso, a nossa vida como igreja, corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por cada vida que aqui está hoje, ouvindo esta palavra. Esse é o verbo, a palavra pregada, o verbo que se faz carne, que é vivificado em nós. Essas palavras que são vivificadas pelo Teu Espírito Santo em nós, possam produzir vida, possam produzir habilidades, convicções em nosso ser, para que a gente não tenha que se esforçar para entender, mas simplesmente viver. Senhor, obrigado por podermos confiar em Ti, que a Tua palavra é viva e ela é eficaz e ela penetra. Abençoa-nos aqui, continua a nos abençoar nas outras quintas-feiras, preparando-nos para algo mais que o Senhor tem. Nós sabemos que coisas grandes estão por vir, nós queremos estar preparados. E colocamos nossa vida, a igreja, e mais uma vez o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. Tua palavra diz que no sossego e na confiança está a nossa força, a nossa paz. Por favor, Senhor, nos dê paz. E nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Não se esqueça de avisar outros para estar aqui nas quintas-feiras, hein? Os líderes